Leitura do livro de Jeremias, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Jeremias, capítulo 21. Palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, o filho de Malquias, e Sofonias, o filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: Indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, faz guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as suas obras maravilhosas e o faça retirar-se de nós. Então disse-lhe Jeremias: Desta forma direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que eu farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, contra as quais vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos sitiam do lado de fora dos muros, e eu os reunirei no meio desta cidade. E eu lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e em ira, e em fúria, e em grande cólera. E eu afligirei os habitantes desta cidade, tanto o homem quanto o animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. E após isso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos, e o povo, e o que nesta cidade restarem da peste, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão daqueles que buscam suas vidas. E ele os atingirá com a lâmina da espada. Ele não os poupará, nem terá piedade, nem terá misericórdia. E para este povo tu dirás: Assim diz o Senhor: Eis que eu coloco perante vós o caminho de vida e o caminho de morte. Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada e pela fome e pela peste. Porém, aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam, viverá, e sua vida será para ele como um despojo. Porque eu coloquei a minha face contra esta cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será dada na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará a fogo. E com relação à casa do rei de Judá, dize: Ouve vós a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Executai juízo na manhã e livrai aquele que é espoliado da mão do opressor, para que a minha fúria não saia como fogo e queime de tal modo que ninguém possa apagá-lo por causa do mal de vossos feitos. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor, ó habitante do vale e rocha da planície, que dizeis: Quem irá descer contra nós? Ou quem irá adentrar nossas habitações? Porém, eu vos punirei conforme o fruto de vossos feitos, diz o Senhor, e atearei um fogo na sua floresta, e ele devolverá todas as coisas em todas as direções ao seu redor. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá e fala esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu e teus servos e teu povo que adentra por estes portões. Assim diz o Senhor: Vós executai juízo e justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. E não cometais erro, não façais violência para o estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se vós de fato fizerdes isto, então adentrarão pelos portões desta casa reis que se assentarão sobre o trono de Davi, e serão levados em carruagens e em cavalos, ele e seus servos e o seu povo. Mas se vós não ouvirdes estas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação,
Porque assim diz o Senhor à casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto e cidades que não são habitadas. E eu prepararei destruidores contra ti, cada um com suas armas. E eles irão pôr abaixo teus cedros escolhidos e os arremessarão para dentro do fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e eles dirão cada um ao seu próximo: Por que razão o Senhor procedeu deste modo para com esta grande cidade? Então eles responderão: Porque eles abandonaram o pacto do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Não choreis vós por morto, nem o lamenteis. Porém, chorai profundamente por aquele que sai, pois ele não retornará mais, nem verá o país onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, o filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, o qual saiu deste lugar. Ele não retornará mais para cá. Porém, ele morrerá no lugar para onde eles o levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça e as suas câmaras por meio do erro, que usa o trabalho do seu próximo sem salário e não paga pelo seu trabalho. Que diz: Eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ele janelas revestidas com cedro e pintadas com vermelhão. Irás tu reinar porque te aproximas do cedro? Não comeu e bebeu teu pai, e fez juízo e justiça, e então isto lhe irá bem? Ele julgou a causa do pobre e do necessitado. Então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer? Diz o Senhor. Porém, os teus olhos e o teu coração não estão para fazer isto, mas para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá. Eles não lamentarão por ele, dizendo: Ai, meu irmão, ou Ai, irmã. Eles não lamentarão por ele, dizendo: Ai, Senhor, ou Ai, sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e ergue tua voz em Bazã, e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Eu falei para ti em tua prosperidade, porém tu disseste: Eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste à minha voz. O vento devorará todos os teus pastores e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente então tu serás envergonhada e confundida por toda a tua perversidade. Ó habitante do Líbano, que fazes teu ninho nos cedros, quão graciosas tu serás quando dores vierem sobre ti, como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali. E eu te darei na mão daqueles que buscam a tua vida, e na mão daqueles cuja tua face tu temes, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E eu lançarei a ti e a tua mãe que a ti deu à luz em outra região, onde vós não nascestes, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão. É este homem Conias um ídolo quebrado, desprezado? É ele um vaso o qual não é apreciado? Por que razão são expelidos ele e a sua semente, e são lançados em uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Escrevei vós a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias,
porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi e nem governando em Judá. Você já se inscreveu no canal? Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. E eu levarei pastores sobre elas, os quais as apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternadas, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará a salvo. E esse é o nome pelo qual ele será chamado, o Senhor nossa justiça. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão, o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão, o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde todas as regiões para onde eu os levei, e eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem bêbado e como um homem a quem o vinho domina por causa do Senhor e por causa das palavras de sua santidade. Porque a terra está repleta de adúlteros, pois por causa de juramentos a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é mau, e a sua força não é correta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como caminhos escorregadios na escuridão. Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. E eu vi a loucura dos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometeram adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma e os seus habitantes como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas. Eis que eu os alimentarei com absinto e os farei beber água de fel. Pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos. Eles falarão da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam. O Senhor disse, vós tereis paz, e eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração. Nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem esteve no conselho do Senhor e percebeu e ouviu a sua palavra? Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias, vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Eu não enviei estes profetas,
Contudo, eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo, eles profetizaram. Porém, se eles estivessem em meu conselho e tivessem feito ao meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do seu mau caminho e do mal de seus feitos. Sou um Deus só de perto e não de longe, diz o Senhor. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preencho eu céu e terra? Diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isto estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração, os quais pensam fazer meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram o meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que rouba as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem: Ele diz. Eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam, e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E quando este povo, ou o profeta, ou um sacerdote, vier a te perguntar, dizendo: qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás: que fardo? Que eu vos abandonei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que dirão: o fardo do Senhor, eu punirei este homem e a sua casa. Desta forma, direis vós cada um a seu próximo e cada um a seu irmão: o que o Senhor respondeu? E o que o Senhor falou? E o fardo do Senhor não mencionareis mais, porque a palavra de cada homem será o seu fardo, pois vós pervertestes as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que o Senhor te respondeu? E o que falou o Senhor? Porém, visto que vós dizeis: o fardo do Senhor, portanto, assim diz o Senhor. Por que vós dizeis essa palavra? O fardo do Senhor, e eu vos enviei dizendo: não ireis dizer: o fardo do Senhor. Portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e eu vos abandonarei, e a cidade que eu vos dei, e a vossos pais, e retirai-vos-eis da minha presença. E eu vos trarei uma eterna desonra e uma perpétua vergonha que não será esquecida. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Jeremias, capítulo 24. O Senhor me mostrou, e eis que 2 cestos de figo foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou cativo Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, com os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos que são da primeira maturação, e outro cesto tinha figos muito ruins, os quais não podiam ser comidos, pois eram muito ruins. Então disse-me o Senhor: o que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os bons figos, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins.
Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim eu reconhecerei aqueles que foram levados cativos de Judá e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porque eu colocarei meus olhos sobre eles para o bem, e eu os trarei novamente para esta terra. E eu os edificarei e não os destruirei, e eu os plantarei e não os removerei completamente. E eu lhes darei um coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. E como os figos ruins, que não podem ser comidos, pois são muito ruins, certamente assim diz o Senhor. Deste modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que restarem nesta terra, e aqueles que habitarem na terra do Egito. E eu os entregarei para serem removidos para todos os reinos da terra, para que sofram e sejam uma desonra, e um provérbio, um insulto, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os levarei. E eu enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos sobre a terra que eu lhes dei e a seus pais. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil.